E hoje nós vamos abordar a doutrina da natureza de Cristo e a doutrina do juízo investigativo. Nós vamos hoje falar na página 24 e 25, ou 25 e 26 da tua apostila, que vai ser esses dois temas aqui. Os próximos ficarão para as próximas aulas, ok? Doutrina da natureza de Cristo. Poucos conhecem o Adventismo em relação à sua cristologia. Porque para muitos cristãos, o diferencial da igreja adventista é a guarda do sábado. Então, é o cavalo de batalha dos adventistas, então eles ficam presos nessa questão, mas a cristologia dos adventistas, do adventismo, ela é uma heresia, uma blasfêmia sem tamanho. Acompanhe conosco. Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, está na página 82 dessa edição, o seguinte: Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim, podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Olha que declaração é esta. Veja, no livro Estudos Bíblicos, páginas 140 e 141, ela assevera assim: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Então você olha para declarações como esta, acerca do Salvador Jesus Cristo, e não há outra conclusão a você chegar de que isso é uma blasfêmia sem tamanho. Comparar Jesus, dizer que Jesus, o nosso Salvador, recebeu, como todos nós, uma natureza pecaminosa, caída. Está aí a fonte aí. Perceba. Isso é uma heresia gritante. Como que uma igreja, que se diz a única verdadeira sobre a face da terra, tem declarações como esta acerca de Jesus? Ao passo disso, a Bíblia diz, Hebreus 4,15, está lá: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Hebreus 7,26 fala mais ainda. Ó. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Veja, a Bíblia fala totalmente o contrário do que a igreja adventista fala de Jesus. 1 Pedro 2,22 fala o seguinte: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Veja, a clareza bíblica a respeito da santidade de Jesus. Então vem uma igreja que se diz a única verdadeira, vem uma seita como esta e fala que Jesus herdou uma natureza pecaminosa como nós. A Bíblia diz que ele era santo, imaculado, que ele não tinha pecado, que ele não pecou, e não herdou, em momento algum, uma natureza pecaminosa caída como a nossa. Então a cristologia adventista é uma heresia sem tamanho, gente. Chega a ser uma blasfêmia dizer isso do Salvador Jesus Cristo. E aí, a doutrina do juízo investigativo. Então, a partir de agora, nós vamos observar uma doutrina que é peculiar do adventismo. Nenhuma outra seita, você não encontra esse ensino em nenhuma outra seita. É peculiar dos adventistas do sétimo dia. Bom, deixa eu dizer para vocês aqui que nós estamos falando do adventismo, tá bom? Do adventismo. Né? Nossa fala aqui é teológica, é bíblica, ela não é pessoal para o lado pessoal. Então a gente fala do adventismo, não dos adventistas. Mas, a fim de justificar o fracasso profético de 1844, então a igreja adventista criou essa doutrina que não existe na Bíblia, que não está lá na Bíblia, mas é uma invenção, está na mente dos fundadores dessa igreja, mas que na Bíblia não está em momento algum. O que é essa doutrina, então? Vocês lembram lá que William Miller, nós falamos na aula passada, que ele leu esse texto, e desse único texto, e alguns outros, ele criou a ideia de que Jesus voltaria à Terra em 21 de março de 1843. Lembram disso? O dia marcado chegou, Cristo não voltou, ele
entendeu que errou os cálculos por um ano, marcou a data de 22 de outubro de 1844, chegou a data marcada, Jesus também não veio, o anjo não veio, nada aconteceu, e houve um grande desapontamento. Nós falamos sobre isso na aula passada. Esse foi o texto. Ele calculou lá, ele ligou arbitrariamente o texto, Daniel 9:25, lendo lá que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Ele pegou esse Daniel 9:25, ligou arbitrariamente com o capítulo 8, verso 14 de Daniel, até 2.300 tardes de manhã, fez uma ligação desses textos e marcou a data de início lá, com base em Esdras 7:11, quando Artaxerxes, emite um decreto para que Esdras volte para Jerusalém. Então, isso aconteceu no ano 457. Então, eu estou relembrando para que a gente fique bem atento com relação a essa doutrina, essa heresia criada. Então, foi assim. Daí o dogma adventista ficou lá, na ideia de William Miller, que continua sendo a ideia da igreja adventista ainda hoje, por isso estão umbilicalmente ligados. Por isso eu disse na aula passada que, quando você falar para o adventista sobre William Miller, eles vão dizer que ele era batista. Não, ele era batista sim. Ele reconheceu o seu erro, pediu perdão, se arrependeu, foi lá para a igreja, morreu um crente salvo, tranquilo. E ele não aceitou a reinterpretação do que fizeram dos seus cálculos, da sua profecia. Então, ele entendia lá que 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos, o santuário que seria purificado seria a terra, agora não é mais a terra, é o céu, e a data de início seria o ano de 457 a.C. Então, está aqui o esquema, a proposta adventista para Daniel 8:14. Então, ligaram arbitrariamente que 2.300 tardes de manhã seriam anos, o que não é, a gente vai ver. O santuário era a terra, não é mais agora o santuário é o céu, e a data de início era o ano de 457. Então, a doutrina do advento de Cristo transfigurou-se, transformou-se em uma outra doutrina, a doutrina do juízo investigativo. Que negócio é esse? Que conversa que é essa? Bom, disse que Jesus, desde 1844, está investigando os registros de vida de todos os professos crentes, primeiro dos mortos, depois dos vivos, para determinar se eles merecem a vida eterna. Este exame é o juízo investigativo. Então, Jesus está lá no santuário celestial hoje, no lugar santíssimo, só entrou lá em 1844, passou 1.800 anos no lugar santo do santuário celestial, e agora está lá catalogando os pecados, fazendo um exame, investigando os pecados dos adventistas. De início, você ouve isso, já pensa numa coisa doida, uma coisa estapafúrdia, louca, esdrúxula disso daí. Mas é isso aí. Ellen White fala no Grande Conflito sobre isso o seguinte, ao terminarem as 2.300 tardes e manhãs, Jesus entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Então ele está lá, entrou lá em 22 de outubro de 1844, está lá fazendo o exame dos pecados, investigando esses pecados. Quando é que ele vai terminar isso? Pouco antes da sua volta. Então ele pega aqueles pecados que estão lá no santuário celestial, passa para ele, dele lança sobre Satanás. Quando Satanás for destruído na consumação dos séculos, aí então o adventista pode respirar tranquilo e dizer que está livre dos seus pecados. Como eles dizem que os pecados são perdoados, mas não cancelados, então eles não têm certeza de salvação, não têm certeza de vida eterna, porque é uma pendência no juízo lá. Não sabe qual vai ser o veredito final. Então não pode dizer que tem a vida eterna. No livro Princípios de Vida, página 277, fala o seguinte, ou 227. É este o santuário celestial que deveria ser purificado no fim dos 2.300 dias de Daniel 8:14. Então, santuário para William Miller era a terra? Não, não é a terra. Não é o santuário terrestre, é o santuário do céu. Então, essa é a ideia. Sua purificação, que é como no tipo de uma obra de juízo, começou com a entrada de Cristo como sumo sacerdote para a fase de juízo do seu ministério no santuário celestial, prefigurado no serviço terrestre de purificação do santuário no dia da expiação. O dia da expiação é Yom Kippur, não é? Lá de Levítico 16. Esta obra de juízo no santuário celestial começou na era de 1844 e terminará com o fim da graça. Então, veja as fontes aqui. Então, aquilo que era para ser a vinda de Cristo,
Hiram Edson, no Milharal, teve uma visão do céu aberto, ele viu Jesus no dia 22 de outubro de 1854, não vir para a terra naquele dia, mas não, naquele dia, pela primeira vez, ele entra no lugar santíssimo do santuário celestial e está lá realizando um juízo investigativo. Tá? Vamos entender tudo isso, tintim por tintim. Vamos examinar o capítulo 8 de Daniel para ver o que de fato aconteceu ali. Tá? Vamos examinar, então, o capítulo 8. Se você puder abrir a tua Bíblia aí, em Daniel 8, deixa ela aberta aí, e a gente vai entender o que são essas 2.300 tardes de manhã, o contexto de Daniel 8. Se Daniel 8 tem ligação com Daniel capítulo 9, o que é que diz isso? O que a história nos revela acerca desta profecia das 2.300 tardes e manhãs? Seguindo lá. Então, o versículo 3 de Daniel 8, se você quiser acompanhar no slide, também fique à vontade, tá? Mantenha a Bíblia aí e pode olhar também aqui, que os textos vão estar. Então, Daniel 8:3, Daniel tem uma visão e ele relata lá. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. Eu grifei ali para que você consiga assimilar melhor, né, os detalhes do texto, tá bom? Para a gente fazer uma exegese correta, uma hermenêutica sadia, e não cair no malogro, na invencionice dos adventistas. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, coloquei ali um carneirinho ali, justamente ali, ó, com um chifre maior que o outro, para a gente tentar entender melhor. Em Daniel 8:20, vai explicar que carneiro que é esse. Está aqui o texto para a gente. Aqui, ó. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então, Daniel está explicando aqui. Está aqui. Ó. No 8:3, ele fala que viu um carneiro com 2 chifres, que um chifre era mais alto que o outro, e no verso 20 está explicando, ó, aquele carneiro que viste, tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então, perceba que o texto é autoexplicativo. Nós não temos que inventar coisa aqui. O versículo 3 fala do carneiro com 2 chifres, o versículo 20 explica o que é. São os reis da Média e da Pérsia. Os 2 chifres do carneiro, eles não eram iguais, pois um dos chifres era maior do que o outro. O maior representava Ciro, o persa, e o menor representava Dario, da Média. Preste bem atenção. O chifre maior representava Dario, o chifre menor, Ciro, o maior, desculpe, e o menor representava Dario, da Pérsia. Então, os 2 reinos, a Média e a Pérsia, Ciro, o maior, e Dario, o menor. O carneiro, identificado como o Império Medo-Persa, derrotou o Império Babilônico, quando Belsazar estava no poder. No mesmo dia em que Belsazar zombou de Deus ao utilizar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, ele caiu nas mãos dos medos persas. Lembra lá, capítulo 5 de Daniel? Aparece uma mão, escreve na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Pesado foste na balança e achado foste em falta. Naquele dia, né, Belsazar perdeu seu reino, os medos e os persas conquistaram, venceram a Babilônia. Você vai notar aqui, nesse capítulo 8 de Daniel, que a história revela para nós tudo o que aconteceu. Sem problema nenhum, sem ter que inventar essa coisa de juízo investigativo dos adventistas. Os medos prevaleceram na guerra contra a Babilônia. Dario foi o primeiro governante da união entre a Média e a Pérsia. Porém, logo os persas prevaleceram em força e Ciro tornou-se o rei do império. Por isso aquele chifre maior, né, destacava lá Ciro. Vamos agora para o versículo 4 de Daniel 8. Então, versículo 4 agora, está lá. Ó. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então a história revela para nós que no ocidente, Ciro conquistou a Lídia, no ano 547 a.C., conquistou lá no norte a Babilônia, em 539, e ao sul, o filho de Ciro, chamado Cambises, ele conquistou o Egito em 525 a.C. Note que a Bíblia é perfeita, a história acompanha exatamente o que a Bíblia narrou ali na profecia. Versículo 5 agora. Estando eu considerando, eis que um bode, não é mais o carneiro, agora é um bode, vinha do ocidente sobre a face de toda a terra,
mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Está vendo ele ali? Um chifre notável entre os olhos. Quem é esse bode e quem é esse chifre? Nós vamos discorrer tintim por tintim para a gente desmistificar, banir essa ideia de juízo investigativo dos adventistas. O verso 21 explica quem é esse bode, em Daniel 8. Está lá, ó. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Olha lá. O verso 21 explica. É o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Bom, o bode representava a Grécia e seu grande chifre refere-se a Alexandre o Grande. Veja como é claro aqui. Está lá. Então o verso 5 fala do bode e um chifre notável entre os olhos. Daniel 8, 21 explica que o bode peludo é o rei da Grécia e seu primeiro rei. Tá, ok? Tá percebendo como a Bíblia é autoexplicativa? Versículo 6 agora. Acompanhe os textos. Então ele dirigiu-se ao carneiro, o bode, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. O bode foi e arremeteu contra o carneiro. Versículo 7. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O que é isso? Então, lembra que no 21, quem é esse bode? Olha lá, o bode peludo é o rei da Grécia, é Alexandre o Grande. Está explicado. Então, Alexandre da Macedônia enfureceu-se contra a Pérsia, quebrando completamente o seu poderio. 3 batalhas foram travadas contra Dario III Condômano, o último rei persa. Assim, o carneiro foi totalmente dominado e humilhado. Seus 2 chifres foram quebrados e, após isso, ainda foi pisoteado sem compaixão pelo bode. Então, Alexandre devastou com o Império Persa. Não é? E a gente está acompanhando isso aqui, tintim por tintim. Verso 8 agora. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4. Olha, foi quebrado e veio ali outros 4 no lugar dele, também insígnes para os 4 ventos do céu. Aí o verso 22 explica o verso 8, tudo no capítulo 8 de Daniel, acompanhe lá. Ó. Então o bode se engrandeceu, seu chifre foi quebrado e subiu outros 4 no lugar dele. Sei lá. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele. Olha aí. Então, o verso 22 está explicando. E o que aconteceu com Alexandre o Grande? É simples, a história revela para nós. Ele morreu cedo, aos 33 anos de idade, no auge da sua força. Não é? Até o filme, retrata bem essa questão. Ele morreu muito jovem, muito cedo, conquistou rapidamente quase o mundo da sua época, foi um grande general, um grande guerreiro, mas morreu aos 33 anos de idade. 4 chifres nasceram desse bode, que são os 4 generais de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Isso é história, gente, isso é claro. A Bíblia falou isso muito antes de acontecer, e aconteceu de fato. Os 4 generais de Alexandre assumiram o seu reino. Ele não tinha filho, não tinha herdeiro, então o seu reino ficou ao comando dos seus 4 generais. Note lá, Daniel 8, 22, vamos relembrar. Então, ter sido quebrado, levantando-se em lugar dele, 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Note bem, 4 reinos da mesma nação. Então, os 4 ventos representam terras conquistadas, dominadas pelo Império Grego. Então, do Império Grego saiu esses 4 reinos que são saídos, originários da nação grega. Então, está lá, Cassandro, que ficou com o oeste e o ocidente, ficou com a Macedônia e Grécia. Lisímaco com o norte, Trácia, Bitínia e Ásia Menor, uma parte da Ásia Menor. Seleuco, do leste ao oriente, ficou com a Síria, um pedaço da Ásia Menor e a Mesopotâmia. E Ptolomeu, no sul, ficou com Egito, Líbia, Arábia e Palestina. Seus 4 generais. Então, isso é história, claro, a gente saber. Aí vem Daniel 8, 9, versículo 9, sobre o chifre pequeno. Acompanhe lá. E de um deles o quê?
de um dos 4 chifres. De um desses 4 chifres, de um deles, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a Terra Formosa. A Terra Formosa aqui é Jerusalém, é a terra de Israel. Que chifre que é esse? Então ele vem de um dos 4 que substituíram Alexandre. Daniel percebeu que esta ponta pequena, ou esse chifre pequeno, cresceu muito, especialmente direcionada para a Terra Formosa, ou seja, para a terra de Israel. Cresceu para lá. Então, de onde veio esse chifre pequeno? Ele surgiu da partilha do Império de Alexandre. E a ele coube o domínio da Síria, Ásia Menor e Babilônia. Foi um rei da dinastia Seleucida. Quem foi ele? Esta ponta pequena refere-se a Antíoco Epifânio, que tornou-se um opressor terrível contra os judeus. Trata-se também do rei de cara feroz, descrito no verso 23. É uma pessoa, não é um reino. Chama-se Antíoco Epifânio IV. É uma pessoa e não um rei. Como é que esse camarada oprimiu Israel? Tanto que a maioria dos teólogos estudiosos compara Antíoco Epifânio como um anticristo, um tipo do anticristo que virá no futuro. Ele oprimiu Israel. Ele fez coisas com os judeus inacreditáveis. Vamos tentar ver na história aqui alguma coisa. Bom, ele então vai sair de um dos 4 chifres do reino grego, do Império Grego. Ele não sai aqui dos Ptolomeus, caçando ele sai aqui da dinastia dos Seleucidas. Antíoco Epifânio, ele sai da dinastia dos Seleucidas. É esse chifre pequeno aqui. Então vamos acompanhar um pouquinho do que ele fez. Vamos ver aqui a ultrajante atividade desse rei contra Israel. Está no versículo 10, 11 e 12 daí de Daniel. Então ele profanou lá o templo de Israel, tentou acabar com o sacrifício contínuo que Israel fazia ao Senhor. Vamos dar uma olhada no que esse sujeito fez com os judeus. Eu vou citar aqui Flávio Joséfo, a história dos hebreus, ele narra com precisão as ações de Antíoco Epifânio. Veja, tomou os vasos consagrados a Deus, os candelabros de ouro, a mesa sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou mesmo as tapeçarias de escarlate e os linhos finos, pilhou os tesouros que tinham ficado escondidos por muito tempo, afinal nada lá deixou. E para cúmulo de maldade, proibiu aos judeus de se oferecer a Deus os sacrifícios ordinários, segundo a sua lei, a isso os obrigava. Depois de ter assim saqueado toda a cidade, mandou matar uma parte dos habitantes e fez levar 10.000 escravos com as suas mulheres e filhos, mandou queimar os mais belos edifícios, destruiu as muralhas e construiu na cidade baixa uma fortaleza com grandes torres, que dominavam o templo, e lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus maus e tão ímpios, que não havia males que eles não infligissem aos habitantes. Continuando, mandou também construir um altar no templo, e lá fez sacrificar porcos, o que era uma das coisas mais contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciarem ao culto do verdadeiro Deus, para adorar seus ídolos. Ordenaram que se lhes construíssem templos em todas as cidades, e determinou que não se passasse um dia que lá não se imolassem porcos. Proibiu também aos judeus, sob penas graves, que circuncidassem seus filhos, e nomeou fiscais para vigiarem se eles observavam suas determinações, as leis que ele impunha, e obrigá-los a isso, se recusassem. A maior parte do povo obedeceu-lhe, fê-lo voluntariamente ou de medo, mas essas ameaças não puderam impedir aos que tinham virtude e generosidade de observar as leis de seu país. O cruel príncipe os fazia morrer por vários tormentos. Depois de os ter feito retalhar a golpes de chicote, sua horrível desumanidade não se contentava de fazê-los crucificar, mas enquanto respiravam, ainda fazia enforcar e estrangular perto deles suas mulheres e os filhos que tinham sido circuncidados. Mandava queimar todos os livros das Sagradas Escrituras e não perdoava a um só de todos aqueles em cujas casas os encontrava. Tem coisa pior do que esse rei fez com o povo judeu? Ele profanou o templo, sacrificou porcos lá. Só num dia ele matou 40.000 judeus num sábado. Ele foi terrível, e a história está registrando tudo para nós. O que Daniel falou no capítulo 8. Está tudo na história, tudo cumpridinho, certinho.
Tem uma pergunta que é feita no versículo 13, se você observar lá. Há uma pergunta que é feita no versículo 13, está lá, ó. Daniel relata: depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha essa pergunta. Até quando durará? Note bem a pergunta. Essa pergunta merece uma resposta, que vai ser dada no versículo 14. Está lá a resposta. Ó. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Há uma duração de tempo aqui. Há uma pergunta e há uma resposta para dar assim o tempo que vai durar essa abominação aqui. Ó. Então o versículo 13 pergunta lá: até quando durará? O versículo 14 responde: até quando? Até 2.300 tardes de manhã. É uma pergunta, e essa pergunta é reveladora. E a resposta ainda mais. Dá o tempo exato de quando vai durar isso. Até 2.300 tardes de manhã. Seguindo. Então, o que são essas 2.300 tardes de manhã? Que o adventista entende que é anos. Não é? Que o santuário é o céu. O que é isso? Será que são dias, são anos, ou são 2.300 sacrifícios? O que é? Bom, o versículo 14 não fala 2.300 dias, nem 2.300 anos, mas 2.300 tardes e manhãs que estão relacionadas pelo contexto, com o sacrifício diário no templo. 2.300 tardes de manhã, o contexto de Daniel indica que são dias e estão relacionados com os sacrifícios diários no templo em Jerusalém. Tranquilo aqui. Veja lá, por exemplo, o Êxodo 29, 39. Olha lá. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Ainda, Números 28. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, de aroma agradável tereis cuidado para mas trazer ao seu tempo determinado. Diz-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. Olha lá. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde. Olha o contexto, um de manhã, outro à tarde. Sacrifício contínuo, um de manhã, outro à tarde. Veja Esdras 3:3. Ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Capítulo 9 de Esdras. Porém, eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde, na hora do sacrifício da tarde. O próprio Daniel entendia bem esse contexto. Ele vai falar assim, ó, Daniel 9:21. E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado. A mente de Daniel está voltada para os sacrifícios diários, contínuos, que eram feitos no templo. Nada indica de um juízo investigativo no céu, não tem nada que aponte para o santuário celestial, não tem nada que aponte para o santuário celestial ser profanado, contaminado por pecados aqui cometidos na terra. Nada no texto indica isso. Olha, a simples leitura do texto e da história mostra para nós. Quando aconteceu isso, o tempo que durou isso. Então, portanto, gente, o período de tempo de que envolve o versículo 14 de Daniel é 1.150 dias, que corresponde a 2.300 tardes de manhã ou 2.300 sacrifícios. Não tem nada com 2.300 anos. Não tem nada que transformar esses 2.300 anos em dias proféticos, 2.300 tardes de manhã, em dias proféticos e transformá-los em anos. Nada. São 1.150 dias e correspondem a 2.300 sacrifícios. Olha como o contexto é claro para nós. 2.300 tardes de manhã, são lá. Nós temos 1.150 tardes, mais 1.150 manhãs, que é igual a 1.150 dias. Se você pegar Gênesis 1:5, por exemplo, lá diz lá, e houve tarde de manhã, o dia primeiro. São 1.150 sacrifícios de manhã e 1.150 de tardes, totalizando
1.150 dias. Simples assim. Não tem nada que transformar isso em anos. E virar 2.300 tardes de manhã, 2.300 anos. Da onde tiraram isso? Nada no texto indica isso. Simples assim. Então, 2.300 tardes de manhã, são 1.150 dias, formam o tempo decorrido entre a profanação do templo por Antíoco e a sua purificação por Judas Macabeu no ano 165 a.C. Está aí. Daniel 8,14 revela lá que são 1.150 dias que foram decorridos, o tempo que durou da profanação que Antíoco Epifânio impingiu no templo lá, até a sua purificação por Judas Macabeu, no ano 165. Mas quem foi Judas Macabeu? O que a história revela para nós de Judas Macabeu? Vamos passar um pouquinho pela história aqui para a gente entender. A revolta dos Macabeus, para a gente entender como é que houve essa purificação do templo. Então, a revolta dos Macabeus começou com Matatias, sacerdote em Modim. Período de independência, também chamado de período Hasmoneano. Matatias era sacerdote patriota e de imensa coragem. Furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e sua religião, reuniu um bando de leais compatriotas e defraudou a bandeira da revolta. Acompanhe. Matatias tinha 5 filhos: Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Asmoneanos, por causa de Asmon, bisavô de Matatias. Também era chamada de Macabeus, devido ao apelido Macabeu, quer dizer martelo, que foi aplicado a Judas, um dos filhos de Matatias. Por isso Macabeus. Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilhas de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo de batalha regular. Interessante que a revolta dos Macabeus, entretanto, foi também uma guerra civil, deflagrada entre judeus pró-helenistas e anti-helenistas. Judas entrou em Jerusalém, atenção, reedificou o templo, os judeus recuperaram a liberdade religiosa, foi esta a origem da festa da dedicação, lá que aparece em João 10, 22, entre o ano 165 e 164 a.C. Quem quiser mais detalhes dessa revolta dos Macabeus, dá para pegar uma Bíblia, o livro apócrifo chamado de 1º e 2º Macabeus, você vai ler direitinho lá um resumo do que mais detalhes do que eu resumi aqui. Da revolta deles. Pode falar, meu irmão, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Então, pode ler na Bíblia Católica também. Sem problema, irmão. O livro apócrifo, no seu teor histórico, ele não fere nada. No teor histórico dá para ler e se entender lá, tá bom? Flávio Joséfo narra, eu vou contar mais um pouquinho. Atenção lá, deixa eu explicar melhor essa questão. Para a gente não sair a caixa às bruxas, tá? Atenção. No teor histórico dos livros apócrifos, a gente pode absorver o teor histórico que eles têm, tá? Eles não são canonizados, não fazem parte da Bíblia exata canônica, mas a gente pode observar o teor histórico desses livros. Então, lá, a gente tem detalhes do que aconteceu da revolta dos Macabeus, perfeitamente. A gente pode se apoiar e ler tranquilamente lá. Nós temos o Flávio Joséfo e outros historiadores também que falam dessa revolta, tá bom? Mas com relação ao teor histórico do livro, não tem problema de observar, tá? Então, veja, gente, que na história a gente tem o cumprimento de Daniel 8 aqui, sem precisar inventar modismo, heresia de juízo investigativo, de pecado no céu, de purificação do céu, contaminação do santuário celestial. Nada disso, a história revela para nós tudo isso aqui. Então, veja lá, Abraão de Almeida vai dizer assim, tá bom? Ó, Abraão de Almeida, também, além de ser pastor, historiador também, diz o seguinte, no 25º dia de Quisleu, de 165 a.C., Judas o Macabeu, depois de purificar o templo ou santuário, reconsagrou acendendo as lâmpadas do candelabro sagrado, oferecendo incenso no altar de ouro, levou oferendas ao altar dos sacrifícios e decretou que todos os anos o evento fosse comemorado, nascendo assim a festa do Chanuká, ou festa da dedicação, que aparece lá em João 10, versículo 22. Então, a gente pode pegar o que tem de histórico no livro apócrifo, sem problema nenhum. Temos historiadores, José, aqui Abraão de Almeida destaca o fato. O que eu quero dizer com isso? É que Daniel 8 está cumprido na história. Daniel 8,
As 2.300 tardes de manhã eram 1.150 dias, que foi o tempo decorrido da profanação do templo por Antíoco Epifânio até a sua reconsagração por Judas Macabeu. Está tudo aqui na história. Então a igreja adventista, arbitrariamente, pega o capítulo 9 de Daniel, das 70 semanas, liga com Daniel 8, que não tem nada a ver, absolutamente nada, nós vamos continuar vendo aqui, tá? Espero que o tempo me permita. Significância da opressão síria e revolta dos macabeus, rapidinho aqui. Restaurou a nação da decadência política e religiosa, criou um espírito nacionalista, uniu a nação e suscitou virilidade, deu um novo impulso ao judaísmo, novo zelo pela lei e esperança messiânica, e intensificou os desenvolvimentos dos dois movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus. Então teve aí, né, a sua significância. Daí a Judéia independente ficou assim: os irmãos de Judas, Jonatas e Simão, sucessivamente lideraram o povo após sua morte. Os macabeus continuaram no poder até o ano 63 a.C., quando foram dominados pelo romano Pompeu. Gente, isso é história. E a história está aí, para a gente ler, estudar e saber. Aí vem um determinado grupo religioso, pega um texto de um livro de Daniel e cria esse absurdo, essa heresia chamada juízo investigativo. A história mostra para nós o cumprimento de tudo. Simples. Bom, Daniel 8,14 não menciona de forma alguma a ideia de uma purificação sendo realizada nos céus. Daniel não fala nada disso. O verso 14 de Daniel não tem nada a ver com isso. A história está aí para nós confirmarmos o que a Bíblia disse. Não aponta para céu, para santuário, para nada disso que os adventistas criaram. Ainda podia fazer algumas perguntinhas para os adventistas, né? Como o templo celestial poderia ser profanado por algo vindo do Império Grego, o chifre pequeno lá, para que fosse purificado? Como? Como é que o Império Grego ia profanar o céu lá? Como o sacrifício contínuo do templo celestial poderia ser tirado? Mas, onde na Bíblia temos a informação de que se faz sacrifício no céu? Em lugar nenhum. Observe lá, Daniel 8,14, o texto lá não afirma que a partir ou após 2.300 tardes de manhã, o templo será purificado, mas até 2.300 tardes de manhã o templo será purificado. Olha aí, então não fala de a partir ou após, não, até 2.300 tardes de manhã. Então, não está escrito em Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã, iniciar-se-á a purificação do santuário. O que está escrito lá é que até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Isto é, dentro desse período, dar-se-ia a purificação do santuário. É bem isso que diz lá em Daniel 8,14. Percebe? A pergunta, até quando durará, Daniel 8,13 lá, é um questionamento acerca da duração do tempo, da profanação do templo. É uma pergunta acerca da duração do tempo, até quando vai durar isso daí. Então a resposta indica que o período da purificação teria que ocorrer até 2.300 tardes de manhã, e não a partir desse período, como afirmam os adventistas. Está dando para entender, gente? Está claro? Que bom. Veja, como sabemos, os adventistas pregam que a purificação do santuário celestial iniciou-se em 1844. Mas o que está previsto em Daniel 8,14 é a purificação e não o início dela. Está vendo? Se os pecados ainda não foram eliminados dos registros dos livros no templo ou tabernáculo celestial, ainda não houve a purificação do santuário, que ainda estaria contaminado pelos pecados ali lançados até que o juízo investigativo seja concluído. Mas, de acordo com o próprio livro do profeta Daniel, o templo teve um período para ser purificado, e esse período expirou de acordo com a cronologia divina, que nós estamos vendo aqui. Já foi, já deu. Bom, relembrando lá, os adventistas pegam Daniel 9, 24 ali, ao 27, que fala das 70 semanas, arbitrariamente ligam com Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes de manhã, pegam o ano 457 a.C. para contar o início
né, o ponto de partida para essas 2.300 tardes, e dão o final dela lá com a morte de Estevão no ano 34 da era cristã. Então nós temos alguns problemas aqui. Veja bem, pegam Daniel 9, ligam com Daniel 8, 14, dá uma data de início e um final para isso aqui. Mas nós temos algumas coisas. Se você ler Daniel 9, 24 e 27, lá das 70 semanas, nós temos algumas coisas que deviam se cumprir nesse período. Vamos acompanhar aqui. Todos os eventos ali relacionados ao período cronológico deveriam se cumprir nesse ínterim. Temos alguns eventos relacionados ao período total de duração das chamadas 70 semanas, que não se cumpriram entre 457 a.C. e 34 depois de Cristo. Nós temos algumas coisas que não se cumpriram. Acompanhe lá. E em termos de pergunta para o adventista. A transgressão cessou nesse período? No céu ou na terra? Daniel falou, fará cessar a transgressão. Houve fim dos pecados nesse período? No céu ou na terra? Dar fim aos pecados, pode ler Daniel 24, 27, lá, ao 27, 9, 24 ao 27, que está falando isso, dar fim aos pecados. Então, cessou os pecados. Outro, já houve a expiação final da iniquidade durante esse período de tempo? No céu ou na terra? Também expiaram a iniquidade, Daniel falou lá. Mas, foi feita a justiça eterna durante esse período cronológico? Está lá também Daniel 9. Foram seladas a visão e a profecia durante esse tempo? Está lá em Daniel 9. Já foi o Santíssimo ungido durante esse período? Está lá também Daniel 9, ungido o Santíssimo. Já foi? Então, se a resposta é não, então o texto de Daniel 9, 24 não deve sequer ser mencionado para desenvolver essa interpretação exótica de um texto tão importante para o panorama escatológico futuro. Lembremos que os adventistas do sétimo dia afirmam que até se completarem as 2.300 tardes de manhã, fato ocorrido, segundo eles, em 1844, todos os eventos descritos no versículo citado deveriam se cumprir de acordo com a interpretação de Daniel 8,14 e a suposta passagem paralela do capítulo 9, 24. Tudo tinha que se cumprir. No entanto, não se cumpriu. A resposta bíblica, gente, está aqui, para não resumir. Ó. A profecia de que trata Daniel 8,14 se cumpriu em 165 a.C. Trata-se de 1.150 dias e não 2.300 anos. Refere-se ao período em que o rei Antíoco Epifânio, inimigo dos judeus, decidiu exterminá-lo juntamente com a religião deles. Esta profanação, prevista em Daniel 8, 12 e 13, durou apenas o tempo previsto em Daniel 8, 14, isto é, 1.150 dias. Gente, está claro. Tem que fazer essa manobra que o adventista faz, porque não foram humildes para reconhecer o erro profético da volta de Cristo. Tiveram que fazer esse malabarismo todo com a Bíblia, para justificar um malogro profético, o erro. Por que não fizeram como William Miller fez? Reconheceu que ele se meteu num negócio confuso, pediu perdão, voltou para a igreja batista, se arrependeu. Por que não fizeram isso? Por que mexeram na profecia, fizeram uma manobra na Bíblia para inventar esse juízo investigativo, quando a Bíblia não menciona nada disso? Oi? E é bom que a gente saiba, olhar o capítulo inteiro de Daniel, e a gente viu tintim por tintim aqui, a história corrobora o que a Bíblia diz, não precisamos inventar nenhum sofisma, não precisamos, e nem dá para entender, para aceitar essa interpretação adventista que eles fazem de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 9 não tem nada a ver com o capítulo 8, o chifre de Daniel capítulo 8 trata-se de um rei, não de um reino, de um império, e ficou muito claro para nós aqui, à luz da história, à luz da Bíblia, tranquilamente, sem problemas. Seguindo lá. Aí vem uma perguntinha para a gente pensar também, um questionamento. Será que o onisciente, onipotente Jesus, levaria tantos anos para examinar esses casos? Hoje são 13 de fevereiro de 2019, e, portanto, já faz 175 anos que tudo começou. Será que no céu existe literalmente uma pilha de livros? Olha lá. Imaginar Deus com caderninhos na mão lá, ou anotando as coisas, né, ou encarregando os anjos de fazê-lo. Será que não é limitar Deus na sua onisciência? Será que esse negócio de pecado perdoado, cancelado,
Não cheira mais a catolicismo do que a Bíblia? Conversa é essa? Irmãos, Jesus entrou no santuário celestial. Vamos imaginar, à luz do raciocinar de acordo com os adventistas. Há um santuário celestial lá. Né, um protótipo, né, exatamente do que tinha aqui. Mas será que Jesus entrou lá somente em 22 de outubro de 1844? Ó, Hebreus 6, 19 e 20 fala assim, ó, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Pode orar, irmão. Obrigado. Também. Este véu fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou entre o átrio e o lugar santo. Havia dois compartimentos no tabernáculo. Havia o véu. Esse véu separava o lugar, o átrio ou o pátio do lugar santo, ou separava o lugar santo do santíssimo. Que véu que é esse? E aí o adventista vai fazer um malabarismo também para dizer que esse aí é o primeiro véu. Ó, Êxodo 26, 33 revela para nós, olha lá, este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E aí o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus entrou lá, ó, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Entrou quando? Em 22 de outubro de 1844? Entrou quando? 40 dias após a sua ressurreição. Já o autor aos Hebreus, quando escreveu a sua epístola, já está declarando, e essa epístola aqui foi escrita mais ou menos no ano 60 a 70 da era cristã, nesse período, o autor aos Hebreus já está dizendo que Jesus entrou lá, além do véu, no interior do véu. Ora, e não em 22 de outubro de 1844. Olha, Hebreus 9, 12, está lá, ó. Não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Se a Bíblia já está dizendo para nós que Jesus entrou lá, já aqui, no primeiro século já, por que é que eu vou entender? Porque, como é que eu vou aceitar? Como corroborar com o ensino desse? Jesus foi para o céu, mas ficou 1844 anos no lugar santo, no santuário, e só em 22 de outubro de 1844 que ele passa para além do véu, para o lugar santíssimo. Como aceitar um ensino desse? Se a Bíblia já fala aqui, já no primeiro século, o autor dos Hebreus já dizendo que ele entrou lá já 40 dias após a sua ressurreição. A obra da redenção, ela foi concluída na cruz ou não? Sim ou não? A Bíblia confirma lá, ó, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, fez a purificação aonde? No santuário celestial ou na cruz? Na cruz. A purificação dos pecados foi feita na cruz, não tem nada de santuário lá. Jesus purificando, Jesus oferecendo plasma de sangue lá no santuário celestial, não tem nada disso lá. Foi na cruz. Então o autor dos Hebreus está dizendo que, havendo feito, ele fez a purificação dos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Bom, se imaginarmos o lugar que tem no céu, um lugar mais santo que o outro, e o Santíssimo é um lugar mais santo que o lugar santo, então o autor dos Hebreus diz que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele foi estar ao lado do Pai. O Pai estaria onde? No lugar santíssimo. Jesus foi estar lá, então, 40 dias após a sua ressurreição, e não em 22 de outubro de 1844. João 19:30, Jesus disse, ó, está quase consumado. Está mais ou menos consumado. Tetelestai, está consumado, está pago, está liquidado. A dívida está paga. Agora, está lá no céu, Jesus investigando, catalogando os pecados, aí você não sabe qual vai ser o veredito, se vai ser salvo ou não, não tem certeza de vida eterna. Que conversa é essa? Jesus na cruz consumou a nossa salvação. Você tem a vida eterna, precisa saber disso, para que possa oferecê-la para alguém também. Não dá para viver nessa onda aí que eu não sei se eu tenho salvação.
A Bíblia garante, vós tendes a vida eterna. Mas para o adventista, não. Por isso o sono da alma, que vai ser a nossa próxima aula, né, na quarta-feira que vem. Veja algumas incoerências dessa doutrina. Vamos rápido aqui. Ó. Primeiro, que existe um santuário no céu, idêntico ao templo terrestre feito pelos judeus. Apocalipse 21, 22 fala assim, e lá não há templo, porque o próprio Cordeiro, Deus e o Cordeiro é o seu templo. Não se imagina um santuário lá no céu, lá, igualzinho ao que Moisés tinha fabricado aqui, ou que Salomão tinha fabricado. Aliás, qual dos dois? Segunda incoerência, que Jesus esteve no santo lugar, ou seja, fora do Santíssimo, ou seja, fora da presença de Deus, por 1844 anos. Gente, abra lá em Atos 7,55, abra a tua Bíblia. Olha que a visão de Estevão. Jesus esteve então fora da presença de Deus durante 1844 anos. Como é que Estevão vê lá o céu aberto? Veja lá. Pode ler? Olha aí. Estevão aí mais ou menos está no quê? O ano 34, né, 36. Ele está sendo apedrejado. Ele olha os céus abertos e ele vê Jesus em pé à direita do Pai, à direita de Deus. Olha aí. Então, como admitir que Jesus esteve fora do Santíssimo, fora da presença de Deus, por 1844 anos? Outra incoerência. Que só depois de 1844 é que Jesus está examinando quem será salvo. Ó, João 5,24. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Filhinhos, vós tendes a vida eterna. Não somos calvinistas, né? Que não há possibilidade de perder. Mas você tem, a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Então, a incoerência é que só depois de 1844 que Jesus estará examinando quem será salvo. Por isso que o adventista não tem certeza de salvação. Por isso ele crê na doutrina chamada mortalidade ou sono da alma, que nós colocamos aí, vamos abordar na próxima aula. Outra incoerência, que a partir de 1854 só se salvarão aqueles que guardarem a mensagem adventista. Ora, Atos 4,12, de cor e salteado, Atos 4,12, 1, 2, 3, lá vai os. Gente, nós precisamos... Porque em nenhum outro há salvação, ó, comecei, não devia, mas ajudei. Porque também debaixo do céu, gente, nenhum outro nome há, dado entre os homens, falei tudo, pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação está no nome de Jesus, não está numa placa denominacional. Então, de acordo com essa doutrina, então só vai salvar quem guardar a mensagem adventista. Outra incoerência, que o templo celeste, ou seja, o céu, tem um lugar mais santo que o outro. Né? Isso é uma incoerência. Então, para o adventista, tem um lugar mais santo do outro que o outro no céu. Outra incoerência, que esse templo celeste foi contaminado pelos pecados dos homens aqui na terra, e por isso precisava ser santificado. Como é que os pecados aqui na terra contaminou o céu lá? É uma outra incoerência dessa doutrina. Outra, que esses pecados serão tirados do templo celeste e colocados nas costas de Satanás, transformando-o em corredentor. Olha aí. Então o adventista depende do diabo para ser salvo. Depende do diabo. Porque é o diabo que vai levar os pecados deles. Imagina. Jesus não é suficiente para o adventista. Então ele depende de Satanás para ser salvo. Olha lá. Jesus vai tirar os pecados do santuário, vai passar para ele, dele lança sobre Satanás. Quando Satanás for destruído, aí sim, então ele tem a sua vida eterna. Olha aí. Que heresia sem tamanho. Bom, mais algumas perguntinhas. Como conciliar esse suposto juízo investigativo de pecados, a fim de saber quem será salvo ou não, com a declaração paulina em Romanos 8,1, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Como conciliar? Então Paulo diz, nenhuma condenação há. Como é que eu vou conciliar o negócio de juízo de pecado no céu? Para saber quem vai ser salvo ou não. Outra. E os casos de Enoque, Moisés, Elias, que já estão no céu? Os heróis da fé, que já têm garantido uma cidade celestial e sua ressurreição, de acordo com Hebreus 11. O ladrão da cruz, Jesus disse, estaria com ele no paraíso. Os apóstolos, que têm o nome na Nova Jerusalém, eles também passarão pelo juízo investigativo para só depois deste tal juízo ficarem sabendo se seus nomes serão aceitos ou rejeitados? Sim ou não? E por quê? Outra.
Se o Yom Kippur, que é o dia da expiação, em Levítico 16, é uma réplica idêntica do que Cristo fez no santuário celestial, por que então Jesus precisou ficar 1844 anos no primeiro compartimento do santuário, sendo que o sumo sacerdote entrava no mesmo dia na expiação no Santíssimo? Então Jesus teve que ficar 1.800 anos ali, para depois entrar. O sumo sacerdote entrava no mesmo dia no Santíssimo. Outra. A Epístola aos Hebreus fala com frequência a respeito da expiação na cruz e intercessão no céu. Todavia, por que jamais menciona sobre um tal juízo investigativo sendo levado a cabo por Cristo no futuro, como parte de seu trabalho sacerdotal no Santíssimo? Por que Hebreus silencia, não fala nada disso? Não há um texto. E mais, em que versículo da Epístola aos Hebreus encontramos Jesus oficializando apenas no primeiro compartimento, para só então, depois de 1844 anos, entrar no Santo dos Santos? Qual versículo? Mostra aí, adventista. Em qual versículo de todo o Novo Testamento lemos que Jesus não subiu imediatamente à presença de Deus, mas teve que esperar no primeiro compartimento por 1844 anos? Onde? Qual texto? Onde na Epístola aos Hebreus se diz que os pecados dos santos foram transferidos para o Santíssimo, havendo por conseguinte a sua contaminação? Onde? Porque em Hebreus não há sequer uma narrativa, por mais simples que seja, de Jesus realizando o mesmo serviço, literalmente, que o sumo sacerdote fazia no santuário terrestre, já que tudo deveria ser cópia um do outro? Está lá Jesus, um monte de plasma, oferecendo lá no Santíssimo. Lá. Por que Hebreus, a Bíblia não fala nada disso? Já que tudo na tipologia deve seguir uma réplica fiel, então qual versículo de Levítico 16 pode ser apresentado para representar essa longa espera de Cristo no primeiro compartimento? Qual versículo? O sumo sacerdote no Yom Kippur esperava quanto tempo com o sangue do animal no primeiro compartimento, para só depois de algum tempo entrar no santo do santuário? Ele entrava no mesmo dia. Apresenta um versículo. Apresenta uma base, no Levítico 16, no Novo Testamento, Hebreus principalmente. Não tem. De acordo com Hebreus 6,20, Jesus é o nosso precursor no Santo dos Santos. Todavia, segundo a crença adventista, Jesus só entrou nele em 1844. Isso significa que os apóstolos, os cristãos primitivos e os reformadores não tiveram acesso à presença de Deus durante todo esse tempo? Olha, já na morte de Jesus, Mateus 27, 51, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, né? Dando a entender que o caminho agora ao Pai estava aberto, franqueado. Então, como entender isso? Se há um juízo investigativo, onde os pecados estão perdoados, não cancelados, por que o escritor aos Hebreus, lá em 10, 14 e 17, afirma que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e que jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades? Por que Deus haveria de relembrar dos pecados dos santos, se ele acabou de afirmar que os que foram aperfeiçoados pela expiação na cruz, jamais teriam seus pecados lembrados por ele mesmo? Então, quantos questionamentos, quantas indagações nós temos para com os adventistas, com essa doutrina esdrúxula deles, com essa doutrina louca, com essa heresia? Onde lemos na Epístola aos Hebreus um único versículo que possa fundamentar a afirmação de que os cristãos somente terão seus pecados apagados ou cancelados quando forem chamados a julgamento e não na hora do seu arrependimento? Atos 3,19 derruba com tudo isso. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Ponto. Mas onde? Em Hebreus está escrito isso. Tem uma indicação disso. O lugar de Satanás na expiação. Então, olha o que diz a igreja adventista. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. Então, Jesus vai tirar os pecados de lá, do santuário celestial, vai passar para ele, dele lança nas costas do diabo, está lá, ó, o diabo levando o pecado. Aí, quando o diabo for destruído, o diabo vai ser destruído? Vai deixar de existir? A Bíblia não diz isso?
Aí, então, mas na mente adventista, quando o diabo for destruído, aí sim, então, o adventista respira e diz, ó, ufa, agora sim meus pecados estão perdoados, estão cancelados. Gente, quem carregou seus pecados? Foi o diabo? Seria Satanás um salvador? Ó, Isaías 53, 6 fala assim, ó, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus ou o diabo? Verso 11, e as iniquidades deles levará sobre si. Quem levará sobre si? Jesus ou o diabo? Versículo 12, pois ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si. Quem? Jesus ou o diabo? Jesus. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo? Jesus ou o diabo? Jesus. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo. Ele quem? Jesus ou o diabo? Jesus. Não tem nada com Satanás. Satanás não é expiador. Jesus é suficiente. É total e absoluto. Mas o adventista cria outra heresia, dependendo do diabo para ser salvo. A Bíblia fala que Jesus levou os nossos pecados. Não tem nada com Satanás. Bom, gente, na verdade, essa doutrina do juízo investigativo nada mais é de tentar provar o improvável. Tentar justificar o injustificável. É uma desculpa esfarrapada para tentar apagar o seu vergonhoso passado de uma seita que nasceu de um monte de bagunça, de confusão profética, de mentira, de contradições. O juízo investigativo só existe na mente do adventista. E não adianta ele ficar fazendo malabarismo com a Bíblia, tentar usar aqui fora de contexto, pega 2000. Não. É uma tentativa fracassada. É uma tentativa desesperada de querer provar o fracasso profético de 1844. Nada mais do que isso. Tá bom, meus queridos? Então encerramos aqui. Na quarta-feira que vem, vamos falar sobre mortalidade ou sono da alma e depois, posteriormente, a guarda do sábado. Tá bom? Guarda tuas perguntas, para que no final do tema adventismo, você possa fazê-las e a gente trabalhar essas perguntas aqui. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Estamos dentro do horário e aí vou passar o microfone aqui para o reverendo aqui. Você não vai encontrar esse ensinamento, essa heresia, né? É um ensinamento herético. Em nenhuma outra igreja, seita por aí. É peculiar dos adventistas. Então, eles querem justificar o fracasso profético de 1844 e criaram duas heresias. Esta e o sono da alma. Né? Entre a morte do corpo e a ressurreição final, a alma está dormindo em sono profundo, inconsciente lá no túmulo. Né? E a gente vai explicar isso, que não é assim na próxima aula. Mas, na nossa primeira abordagem aqui, a gente falou o que é apologética, para que serve, né? Então, você fica tomando conhecimento do que é o adventismo, as suas heresias, e no diálogo, no debate com o adventista, você tem já algumas informações que você pode ajudá-lo a entender de fato, né, o que aconteceu em Daniel 8, e que essa doutrina não é bíblica, é simplesmente uma tentativa para justificar o fracasso profético. Tá bom?